Dizem que o silêncio da abadia de Saint-Rémy tem textura. Ecoa nas pedras antigas, atravessa os pomares, repousa sobre a água clara que brota da fonte local, e toca os tonéis como um canto baixo e constante. Nessa paisagem de bruma e rotina, a cerveja não nasceu como espetáculo, mas como ofício humilde. Os monges cistercienses trapistas foram lapidando a arte de ferver, fermentar e maturar desde tempos remotos, atravessando guerras, incêndios, reconstruções. A história da Brasserie de Rochefort se confunde com a própria teimosia do lugar em permanecer fiel ao que importa: oração, trabalho, hospitalidade, tempo. Ali, num ritmo que não obedece à pressa do mundo, a Rochefort 10 foi chegando ao que hoje conhecemos, passo a passo, como quem encontra a própria voz. Primeiro, é o gesto simples de servir. O líquido se desnuda num marrom profundo que beija o rubi quando a luz certa atravessa o copo. O nariz é uma sala de memória. Figo seco, ameixa, um eco de cacau, um fiapo de melado, lembranças de pão preto saindo do forno. Aos poucos, uma aragem de especiaria surge como uma oração sussurrada, sugerindo cravo, pimenta do reino, casca de laranja escura. Nada grita. Tudo se insinua. É o tipo de cerveja que exige compasso, que observa quem a observa, que te convida a acompanhar o seu ritmo. O ponto de virada acontece na boca. A textura é plena, quase oleosa, mas o corpo não é pesado. A magia da escola trapista está em construir profundidade sem carregar o paladar. Açúcar de cana escuro belga dá alcance de sabor, e a alta fermentação de leveduras próprias compõe um coral de ésteres frutados e fenólicos elegantes. O amargor, calibrado em IBU 27, é uma linha fina que sustenta a arquitetura, nunca um muro. O calor alcoólico aparece como um cobertor nas costas e não como um lampejo agressivo. No rótulo, o estilo quadrúpel sussurra sua vocação contemplativa, e o teor alcoólico de 11,3% afirma a potência que, curiosamente, dança com suavidade. Tudo isso se torna possível porque a Brasserie de Rochefort, instalada dentro da abadia de Saint-Rémy, escolheu o caminho mais longo. O mosto é cozido sem pressa, a fermentação ocorre sob o olhar de monges e leigos que tratam cada tanque como uma pequena clausura, e a refermentação na garrafa dá à espuma uma delicadeza que beira o veludo. A água vem de uma fonte local que há muito abastece o mosteiro, e a seleção de maltes e lúpulos europeus tradicionais privilegia a discrição, a serviço da estrutura acima do efeito. A produção não é gigantesca, é constante, atenta, obediente às estações do claustro. A Rochefort 10 existe o ano inteiro, e ainda assim preserva a aura de algo que não pode ser apressado. Há na cultura trapista uma bússola, que aponta sempre para dentro. O selo de origem não é marketing, é um pacto. O lucro serve à comunidade e à caridade. O trabalho é oração. A qualidade é consequência. A Rochefort constrói o seu tripé de rótulos como quem escreve um livro de horas. 6, 8, 10, cada qual com um capítulo próprio, mas todos dobrados ao mesmo princípio de sobriedade e precisão. A 10 é a página mais longa, a que pede um cadeirão luz baixa, um prato simples a acompanhá-la, talvez queijo de pasta lavada, talvez nozes tostadas. Quando a gente coloca a Rochefort 10 lado a lado com outras trapistas, o diálogo fica ainda mais fascinante. A Vestivlettere 12 exibe um mistério quase monástico até no acesso, uma raridade que vira mito. Sua textura é um tapete persa, intrincada e suntuosa, mas a Rochefort 10 responde com uma presença que se deixa encontrar, mantendo a complexidade sem dificultar a conversa. A chimaia azul mais polida, parece ter passado por uma capela de mármore. A Rochefort, em comparação, é pedra viva, menos lisa, mais terrosa, mas igualmente nobre. Orval segue por outra estrada, seca, lupulada, levemente selvagem, uma meditação sobre bretanomices e amargor. A La Trappe quadrupel dos Países Baixos puxa para um caramelo claro e um frescor que lembram pomares abertos, enquanto a Rochefort 10 permanece como biblioteca antiga, densa, aromática, silenciosa. A diversidade trapista é isso, uma constelação de vozes que discordam em timbre e concordam em essência.
Mesmo em tempos de hype instantâneo, a disponibilidade atual da Rochefort 10 é uma aula de equilíbrio. Não é onipresente, não é um unicórnio. Chega a lojas especializadas, encontra mesas atentas, cruza fronteiras sem perder o sotaque da abadia. No copo correto com serviço paciente, revela camadas que lembram licor de cereja escura, pão de centeio, casca de noz. A temperatura mais alta do que a do refrigerador, algo em torno de 12 graus, ajuda a revelar as dobras do aroma. E a carbonatação forjada na garrafa forma uma espuma bege que se mantém, educada, como se rezasse junto. Talvez o segredo seja esse pacto entre disciplina e prazer. A Rochefort 10 demonstra que uma quadrupel pode ser profunda sem ser sisuda, intensa sem ser empapuçada, devota sem perder o riso secreto. O amargor delicado equilibra a doçura dos maltes, a levedura costura a trama com fruta escura e toque de especiarias, o álcool aquece sem queimar. Em cada gole existe uma pequena negociação entre recolhimento e festa. O mundo se acelera, mas a abadia insiste na marcha certa, do relógio solar. Ao final, quando a garrafa repousa vazia, fica uma certeza. Trappist não é um monumento parado, nem uma receita congelada no tempo. É um jeito de fazer, uma ética, que atravessa séculos e resiste ao ruído. A Rochefort 10 se ergue como uma das expressões mais completas desse espírito. Estilo quadruple, teor alcoólico de 11,3%. IBU 27, sempre em produção, sempre escorada em técnica e propósito. Se a curiosidade ainda te inquieta, abra espaço para explorar outras vozes do coro trapista. Compare, contraste, dê tempo ao tempo. E quando voltar a Rochefort, perceberá que ela também te observou paciente, pronta para contar uma nova camada da mesma história. Até a próxima cerveja.